Então, pessoal, aqui mostrando a nossa planilha, a gente tem a itemização aqui, vou dar um zoom, a itemização do orçamento aqui desse lado, tá? A gente tem a descrição de todos os itens, os valores totais dos principais itens da obra, tá? Vou desfazer o filtro aqui para a gente ver o orçamento de forma detalhada. Então aqui, serviços iniciais, projetos, aí aqui eu tenho todos os itens, o detalhamento dos itens a serem executados dentro do item macro de projetos, tá? Então tem aprovação de projeto na prefeitura, levantamento topográfico, aprovação de projeto arquitetônico, projeto de contenções e assim sucessivamente. Então vocês podem ver que aqui esse orçamento ele é muito bem detalhado. Então ele é detalhado da forma como a obra contrata e executa, tá? Então isso é importante. Um orçamento com uma boa EAP e com um nível de detalhamento suficiente. Não precisa ser exorbitantemente detalhado, mas ele exige um mínimo detalhamento, tá? Como a gente conversou no passado aí, não adianta você tentar fazer aí seu desembolso aí, fluxo de caixa por item de verba, porque dificilmente você vai conseguir detalhar os subitens dessa verba de forma perfeita, né, de forma razoável. Então, só se você souber muito bem como você vai pagar o item macro, né? Mas é importante o detalhamento para que nosso trabalho seja bem feito aqui, pessoal. Então vamos lá. Então estabelecemos aqui que essa primeira parte é o orçamento. Itemização, item, quantidade, a unidade e o valor unitário do item, tá? Então isso gera para a gente um valor total aí por item. Bom, a partir do orçamento feito, tá? E o orçamento aqui estabelecido, a gente vai traçar no tempo do projeto, no tempo da obra aí, detalhadamente item a item, as datas de início e término lá no cronograma físico, antecessor a esse daqui, tá? Isso é um ponto importante. E nesse daqui a gente vai colocar a forma de pagamento de cada item desse. Então, a gente estabelece primeiro o cronograma físico para saber quando que esse item vai executar e esse segundo cronograma aqui, como vai se dar o desembolso da execução daquele item, ok? Bom, essa obra especificamente ela começou aqui em 31 de outubro de 2016 e vamos ver quando que ela terminou, 31 de março de 2020, tá? Então um prazo bem dilatado aí, 36 meses. A gente pode até ver aqui um item, alguns itens, principalmente de indireto, eles vão vir assim, 36 meses, a mensalidade, enfim, aí você vai lançar o percentual previsto aí de desembolso mês a mês desse item até a conclusão do fluxo de desembolso desse item específico. Então, qual que é o segredo aqui no fluxo de caixa aqui? Um dos segredos é o nível de detalhamento do orçamento. Quanto mais detalhado o seu orçamento, mais você vai entrar no nível de detalhe do fluxo de pagamentos. Então, consequentemente, seu número vai ser mais assertivo. Claro, se você fizer um controle. Se você simplesmente fizer um planejamento, fluxo de caixa, e não controlar, aí não tem como você exigir a expectativa de assertividade, né? Você tem que estar controlando ali para fazer eventuais ajustes ali para correção de rumos aí durante a sua obra, tá? Bom, então essa é a planilha. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Eu acho que eu falei do exemplo do elevador, né? Vamos colocar ele aqui, que aí a gente consegue
pontuar melhor. Bom, aqui, elevador. O item 06.07.01, linha 701. Então, o elevador é um item, como vocês podem ver, numa obra de 31 milhões aí, você pode falar, ah, não, 500 mil é baixo. Mas no universo de um desembolso mensal, 500 mil é um valor alto, tá? 500 mil aí, no universo dessa obra aí, pode ser um mês de produção. Então, a gente vai ver aqui como que a gente se deu a forma de desembolso dele. Então, o desembolso dele aqui, ó, ele está iniciando em junho de 2018, vamos ver quantos meses. Vamos lá, terminou 30 de abril de 2019, foram 11 parcelas. É bem provável, pessoal, que aqui, ó, se deu a execução desse item do elevador, tá? Em novembro, dezembro e janeiro ali. E, como eu falei anteriormente, aí as últimas parcelas aí foram logo aí 2, 3 meses aí depois do final da execução física, né, do elevador. Então, o desembolso, a gente escalonou ele aqui em 11 parcelas, mas a execução física dele foi feita ali em 2 meses e meio. Assim vai se dar, tá, pessoal? Tanto para elevador, vamos lá, os principais itens que normalmente acontece isso. Revestimentos cerâmicos, esquadrias de alumínio, pele de vidro. Esquadria de alumínio, quando você compra, você tem que fazer o adiantamento do alumínio. Então, tudo isso tem que estar contemplado. Você não simplesmente pode chegar aqui e colocar a execução do elevador, a previsão de desembolso dele, conforme a execução. Então, é muito importante isso, porque vamos trazer o exemplo lá do fundo de investimento novamente, tá? Fundo de investimento, você lá entregou para ele um planejamento fluxo de caixa, mas você considerou esses 500 mil em 3 meses, por exemplo. Então, e os outros meses que você... E os outros quantos meses? Aqui, vamos ver aqui. E os outros 5 meses que você desembolsou parcela, quase 50% aí do valor total do elevador, que você teve que tirar do próprio bolso porque você planejou errado. Você você demonstrou que o desembolso foi igual à execução física no mesmo tempo. Então isso é um ponto de bastante atenção. Isso você vai levar item a item, tá? Vai fazer item a item do seu projeto, da sua obra, para você ter uma informação prevista, isso tudo no início da obra, tá? Uma informação prevista de qualidade. Bom, vamos mostrar aqui uma outra planilha. Então tá aqui nossa planilha, tá? Aqui a gente tem o valor original do orçamento, tá? 31 milhões e 500, conforme lá a nossa plataforma. Aqui a gente tem os itens macro, conforme eu filtrei lá para vocês, tá? Serviços iniciais, movimento de terra, infraestrutura, contenções, enfim, assim sucessivamente. A planilha conversa entre si. Bom, então no início do nosso trabalho, quando a gente vai implantar o sistema, a primeira coisa é a gente fazer a projeção, né, do orçamento. Quando estou no início da obra e a obra, a gente começa no primeiro mês da obra, antes mesmo até de começar, a gente já faz o planejamento baseline, a gente vai fazer a projeção através do orçamento, né, do valor total do orçamento lá, que seria o saldo 100%, né? Que é importante ressaltar aqui que a nossa projeção e o nosso controle de fluxo de caixa aqui é fazendo a projeção de saldo, tá? É importante ressaltar isso. Então, lá no início, a gente vai
estabelecer todos os meses quais são os valores de desembolso que a gente vai ter. Isso, como que a gente consegue essa informação? Através do percentual que a gente lançou na planilha anterior. Então, para cada item eu fui lá e lancei como que vai ser o percentual de desembolso de cada item especificamente. Então, isso vai me gerar por item uma informação geral, por exemplo, de serviços iniciais. Lá em serviços iniciais eu tenho de terraplanagem não, tem outro item aqui. Serviços iniciais eu vou ter projetos, provavelmente algumas licenças e outros itens lá de consultorias, enfim, e vários outros. Então esse item, ele é bastante detalhado, então a gente faz esse lançamento item a item lá, tá? Vamos lá. Então a gente traça o previsto mensal do início ao final da obra, tá, pessoal? Bom, então, quando a gente inicia o controle, aqui a gente tem o valor original do item, 8.419.000. Aqui esse exemplo, ele está em outubro de 19, o mês de corte que a gente está analisando. Aqui em outubro de 19, esse item ele está com 6.820.000 pagos, tá? Então ele teria aí um saldo aí de aproximadamente 1.300.000, tá? Uma coisa que a gente tem que ressaltar aqui, que a gente utiliza uma informação do controle econômico. Lá no início, eu separei engenharia de custos aqui dentro, como controle econômico, que trata de performance, e o controle financeiro, né, que seria o fluxo de caixa. Então, quando eu falo que esse item aqui, por exemplo, ele tem um IPEC 0,96, é que lá no meu controle econômico ele está me informando que esse item está economizando 4%. Quando o meu IPEC ele é 1, ele está ali conforme o previsto. Se ele é 1,1, é sinal que ele está estourando 1%. Então, como ele é 0,96 aqui, é sinal que lá em outubro de 19, naquele momento, tá, o IPEC dele é 0,96. Ele está economizando naquele momento 0,96. Aí o que a gente faz? A gente faz o que era previsto, o que foi executado e o que me gerou de saldo. Aqui é importante ressaltar também que a gente faz o IPEC projetado do saldo, tá? Então, a gente colocou aqui, por exemplo, esse IPEC projetado do saldo 1. Provavelmente, porque aqui o planejador, ele sabe que serviços iniciais é muito difícil você considerar uma economia até certo ponto da obra. Então, essa obra aqui, provavelmente, ela está por volta ali de 60%. Então, é muito difícil você precisar que essa economia de 96%, ela vá ser uma economia real. Então, a gente acha por bem considerar que o nosso saldo, a partir daquela data, ele não vai ter economia, mas ele vai utilizar aquilo que estava previsto no orçamento. Também não vai ter estouro. Então, isso me gera um custo projetado, tá? Que seria o meu pago real mais o meu saldo projetado. Isso vai me gerar um custo projetado. Esse custo projetado vai me gerar também um IPEC futuro. Então, o meu IPEC futuro é uma ponderação do meu IPEC real daquele item mais o IPEC do saldo projetado, tá? Vamos lá. Então, meu saldo projetado, eu venho aqui, meu item previsto aqui do serviços iniciais estava previsto lá, vamos supor, 200.000 no mês de outubro de 19, mas ele realizou 169.000. Então, previsto e realizado, meses anteriores, todos iguais, por quê? Realizado para trás já é realizado. Então, a gente vai fazendo os ajustes para projetar o saldo. Então, aqui sempre vai ser igual.
o que já foi realizado, tá, pessoal? Então aqui a contas, importante ressaltar aqui, já é uma informação de contas pagas, já lançados aqui na aba detalhamento, e aqui a gente tem o contas a pagar, tá? Então, a gente faz uma análise se aquele contas pagas já lançados, eles estão condizentes com o que era previsto, tá? Porque é importante ressaltar aqui que às vezes o número pode bater 200 mil com 300 mil, mas às vezes aquele item realizado do contas pagas, ele não é o mesmo item que você planejou anteriormente. Então, você precisa fazer essa análise crítica para saber se você vai ter surpresas lá na frente ou não, tá? Bom, então, a gente, de acordo com o nosso cronograma de fluxo de caixa que a gente traçou lá atrás na planilha anterior que eu mostrei para vocês, a gente projeta o saldo, tá? Então vamos supor que essa atividade aqui ela está 70% executada financeiramente. O restante dos 30% vai ser o meu saldo projetado. Então, quanto no tempo, no meu cronograma, seria esses outros 30%? Então, a gente vai redistribuir esses 30% de acordo com o saldo projetado, tá? Então, isso é uma informação importante. O previsto após ali a aferição do mês, ele vai ser de acordo com a projeção atualizada do item. Tá, vamos pegar um outro item aqui para a gente dar um outro exemplo. Esse item aqui, ó, paredes e fechamentos. Paredes e fechamentos aqui, a gente tem uma previsão de 3.517.000, tá, em orçamento. Então é o valor original ali, quando iniciou o projeto, foi orçado esse valor. A gente tem lá desde o início as previsões que foram lançadas, tá? Esse item, ele teve realizado um pago real aí de 1.987.000 e ele gerou um saldo, tá? No meu controle econômico lá, eu tenho esse item economizando 11%. Só que eu sei que esse item sofreu reajuste. Então, durante o período. Então, eu sei que ele não vai terminar 0,89. Então, eu aumentei o IPEC da projeção de saldo para contemplar esse reajuste, tá? Porque se eu colocar 11%, aqui, se eu colocar igual 0,89, lá na frente a informação não vai ser real, porque o serviço, o material ali sofreu algum reajuste e vai ter um estouro que você não previu. Então, se você tem essa informação, a gente já trata aqui como o IPEC projetado do saldo ali, já tratando dessas diferenças, tá? Se for com estouro, você coloca com estouro, enfim. Isso vai me gerar aqui o custo projetado, tá? Que seria o pago real mais o saldo projetado. Saldo projetado de acordo, então, já com o índice ali, o IPEC projetado. Vamos lá. A gente gera, então, pessoal, a partir desses dados, aqui, esses gráficos de análise, tá? Só uma outra observação, aqui a gente coloca também o fluxo de entrada. Antes de mostrar os gráficos para vocês, a gente coloca o fluxo de entrada, de acordo com vendas. Nesse caso aqui, o fluxo principal ali de receitas vendas de apartamentos, tá? Bom,
Então aqui a gente tem em verde claro o a receber, tá? Que seria ali por vendas de apartamento, tá? O recebido no mês, que aí seria o que já recebeu. Então aqui a gente diferencia o que naquela data de corte, o que eu já recebi e o que ainda tenho para receber, para não perder nenhuma informação. O azul, o a desembolsar no mês, e o vermelho, o desembolsado no mês, tá? Então uma análise bem completa aí, tá? Para tomadas de decisões aí. Aqui a gente tem projeção de saldo mensal. A gente pode observar aqui projeção de saldo em laranja e saldo realizado em vermelho. Então vocês vejam aqui que está andando bem coerente com a realidade, o que a gente vem projetando e o que vai acontecendo realmente. Aqui a gente tem saldo sem AP, provavelmente é o saldo sem a venda de apartamento aqui, no caso, né? Aqui a gente observa que nesse mês, especificamente aqui entre abril e maio de 18, vão ser realizados aportes, porque o meu saldo está caindo, está decrescendo e ficou negativo. Provavelmente a gente vai fazer aportes aqui para o nosso saldo voltar a crescer e assim sucessivamente o ciclo, né, de aportes. Aqui a gente faz um cronograma de aportes, né, um plano. Então aqui, de acordo com essa projeção de saldo, a gente estabelece os aportes para que o cliente ele tenha a informação de quando que ele tem que fazer a tomada de capital, ou enfim, se ele tem que vender mais unidades, até quando ele tem que vender mais unidades para ele não precisar tomar dinheiro no mercado.